Depressão só é tristeza? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse transtorno do humor e que muitas pessoas têm estigmas e preconceito. Eu sou Danilo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo e estudante de psicologia. A depressão, ela não é só tristeza. Ela faz de um processo que envolve muitos dias de persistência com humor deprimido. Mas não é só ficar triste e ter força de vontade para que esse problema seja resolvido. Muitas pessoas enfrentam desafios no cotidiano e têm esse humor deprimido, têm consequências cognitivas, comportamentais, psicológicas e emocionais. E muitas dessas pessoas são funcionais e as pessoas acreditam que a depressão, quando a pessoa tem, ela deixa de ser quem ela é. Em muitos casos, tem muitas pessoas sendo funcionais e sendo depressivas. A depressão, ela pode te paralisar, mas muitas pessoas também podem funcionar e trabalhar e sorrir e divertir e fazer piadas como qualquer outra pessoa. A gente precisa tirar daquela imaginação que o depressivo só fica dentro do quarto, deprimido, fechado, dormindo, um quarto com as portas fechadas. Não. Pode acontecer isso? Pode. Tem pessoas que vivem dessa forma? Sim. Mas nem todo mundo vive dessa maneira. E hoje a gente vai entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro com a depressão, como surge, como as formas de tratamento que a gente tem para lidar com esse transtorno do humor. Então vamos lá? A depressão, ela é diferente de uma tristeza. A tristeza, ela faz parte da nossa vida, da nossa existência, em meio às frustrações, aos medos, às inseguranças. Então, ela faz parte do nosso cotidiano. A tristeza, ela faz parte da nossa vida. E é bom que a gente esteja triste porque a gente fica mais reflexivo, a gente fica mais pensativo, a gente fica imaginando como pode ser as coisas. Mas a partir do momento que essa tristeza, ela é persistente e vem com o humor deprimido, vem com medo, na verdade não é o medo de existir e o medo de morrer ao mesmo tempo, com pensamentos de autodepreciação, com pensamento de autodestruição, com pensamentos negativos, com cansaço, fadiga e com um pensamento deprimido, isso pode configurar como depressão. Então é isso. Quer dizer que eu tenho depressão? Claro que não. O diagnóstico é feito com um especialista, por um psicólogo, com um médico, psiquiatra, que faz um acompanhamento de forma detalhada. Porque todos nós podemos passar por um momento difícil e a gente, naquele momento, querer se isolar. Faz parte da nossa vida. Mas até que ponto isso está sendo saudável? Então, dentro da psicologia, a gente não banaliza o adoecimento. Então, tudo é doença? Claro que não. Tudo é patológico? Claro que não. Mas até que ponto está sendo saudável? Até que ponto já foi saudável, na verdade? Então, a gente precisa entender isso. Então, a gente vai ter nossa amígdala mais ativa, é uma parte do nosso cérebro que reforça as emoções negativas, na verdade, reforça as emoções. E quando ela está muito ativa, vem pensamentos mais negativos. Nosso hipocampo, que é a área da memória, então pode ser prejudicada, pode ter a parte cognitiva ruim, a gente pode ter memória mais fracas, memorização mais fracas, porque está prejudicado pelo alto estresse, o alto nível de estresse. Tem um córtex pré-frontal também, que é essa área da frente aqui da nossa cabeça, que é a parte do nosso raciocínio, é como se fosse o nosso cérebro racional, essa parte. Então, às vezes, como ela fica menos ativa, a gente fica menos flexível, a gente fica menos pensativo, fica com dificuldade em tomada de decisões, de planejamento, de raciocínio. E a gente vai também ter uma grande diminuição na dopamina. A dopamina, ela é aquilo que dá prazer, satisfação por algo. Então, quando a pessoa está depressiva, ela perde esse prazer pela vida, ela perde o vigor da vida, tudo que ela gostava de fazer antes, hoje tem menos importância ou menos prazer.
Então é a parte da dopamina que está desequilibrada. Então a neurociência explica dessa forma. Mas o que se configura com humor deprimido, com distúrbio de sono, falta de apetite, pode estar muito associado à serotonina, que é um neurotransmissor que a gente tem, que é, digamos que é o hormônio da felicidade. Então, com a diminuição da serotonina, as pessoas tendem a ficar mais depressivas, elas tendem a ficar mais deprimidas, com cansaço, fadiga, falta de viver, sem ânimo. E é claro que a gente precisa entrar em um campo que existe a B12 na verdade, e a vitamina D, que é fundamental para isso. Quando as pessoas estão com níveis baixos de vitaminas, pode ter esses sintomas depressivos e não necessariamente você está com a depressão, mas às vezes é só falta de vitaminas no nosso corpo. Então é por isso que precisa passar por uma avaliação completa. Não é simplesmente, tem um sintoma, quer dizer que eu estou depressão. Não, talvez você está faltando vitamina D. Tomar um sol, beber água mais frequente, ter uma alimentação melhor, ter uma reposição hormonal, ter reposição da B12. Tudo isso vai influenciar no nosso estado de humor. Por isso que é preciso fazer um diagnóstico preciso através de um profissional com avaliação total. Como eu expliquei para vocês, a dopamina também é um neurotransmissor. Com a diminuição vem com esse humor de deprimido, falta de viver, de cansaço, de fadiga, perda mesmo de força para viver. A noradrenalina, que ela também é um neurotransmissor, em níveis baixos, tira o vigor da pessoa, porque a noradrenalina, ela te dá adrenalina para que você possa ser ativo. Em excesso demais, a ansiedade ela pode chegar a seus picos. Em níveis baixos, ela pode deixar você totalmente cansado, com lentidão, com dificuldade em concentração, com dificuldade em organização, com falta de forças mesmo. Então, por isso que as pessoas falam, depressão é falta de força, é falta de querer. Não, não é. É um desequilíbrio químico que tem no cérebro da pessoa. Então, é baixos níveis de noradrenalina. Então, esses níveis baixos de serotonina, dopamina, noradrenalina não é falta de Deus ou falta de fé, é uma questão química do nosso cérebro que falta, até porque a medicalização ela vai ajudar na estabilização desse desequilíbrio. Então, como que funciona o tratamento? O tratamento não é você só tomar medicamento que vai ajudar, não é só a psicoterapia. Inicialmente, o medicamento é um dos mais aceitos e propostas que são colocadas em prática. Vai ser o medicamento e vai ser a intervenção de psicoterapia. É um dos caminhos mais viáveis e eu digo assim, talvez mais fácil de que uma pessoa ela possa fazer. Porque às vezes para ir a uma academia, para fazer uma alimentação mais adequada, é muito difícil. Porque o cérebro ele não produz substância suficiente para o corpo ter força. Então, o medicamento ele vai trazer isso de volta, vai trazer um clareamento, vai trazer uma estabilidade, mas vale ressaltar que medicamento não ensina comportamento. Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a forma que a gente lida com as nossas questões internas. E isso é a psicoterapia. Então, juntando a psicoterapia com a intervenção psicofarmacológica, vai ser realmente algo muito eficaz. E isso tem base científica, eu não estou falando aqui apenas por falar ou achismo. É a ciência que diz isso e mostra resultados. Então, você procura um profissional que entende do caso, que sabe do caso, que tem experiência e que tem conhecimento técnico e teórico para lidar com o seu adoecimento mental. E a gente não precisa procurar um psicólogo só quando a gente precisa, quando está tudo acabado, quando está tudo cansativo, quando chegou ao extremo. A gente pode usar a psicoterapia como prevenção. Então, as pessoas elas podem buscar psicoterapia para lidar com suas emoções antes que pode acontecer algo pior.
Então você pode buscar a psicoterapia para te auxiliar a lidar com o seu dia a dia, com suas frustrações, com os seus medos, porque isso é muito frequente em nossa vida, e se a gente for deixando, cada vez um pingo de água vai aumentando, até chegar um momento que desaba. E aí a gente precisa procurar ajuda psicológica. Então é importante procurar ajuda psicológica, de um psicólogo, de um devidamente registrado no conselho, óbvio, de um psiquiatra que também sabe lidar com a situação e que olha a gente como ser humano como um todo. Porque eu não posso apenas olhar para a parte psicológica, a parte emocional. Cheguei com sintomas depressivos, está com depressão. Mas e as vitaminas como estão? Talvez elas estejam baixas. E aí você precisa repor e talvez pode usar medicamento também. Usar um medicamento não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta de fé, é apenas para estabilizar o seu humor, estabilizar as substâncias neuroquímicas e estabilizar os seus pensamentos. Mas lembrando que medicamento não ensina comportamento. A psicoterapia sim vai ensinar comportamento, mas o medicamento vai te ajudar a se estabilizar para que você venha aprender a lidar com os seus comportamentos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, deixe sugestões aqui na descrição sobre quais vídeos você deseja ver aqui e tchau, tchau, até o próximo vídeo.